Olá pessoal, aqui quem fala é o Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para a turma do nono ano, tá? Nós vamos dar início ao segundo bimestre e nós vamos pegar o módulo 3, tá? Que são as ondas da tecnologia. A gente entendeu no primeiro bimestre, lá no módulo, sobre as ondas, a relação da onda, que a gente consegue perceber ou não, os tipos de onda, mecânica, eletromagnética, entendemos sua origem, sua estrutura, seu comportamento e suas características. Tá? Agora a gente vai pegar essas ondas eletromagnéticas e trazer para o avanço tecnológico e a utilização da nossa sociedade, tá? Como é que a gente aproveita essas ondas para algum conforto nosso ou alguma melhora no avanço do nosso conhecimento, da nossa tecnologia, tá? Esse módulo foi dividido com o professor de vocês de robótica, o Edson, tá? Ele vai falar sobre o tema 1, que é a relação de onda com matéria. Vai falar do tema 2, que são os sistemas de telecomunicação, que fica mais voltado para a robótica, vocês trabalham melhor com ele. Eu fiquei responsável pelo tema 3, tá? Que é a observação astronômica e terrestre, tá? E para quem vem para as aulas de astronomia vai entender um pouco melhor isso, tá? Porque a gente vem falando sobre como a gente observa o céu, essas coisas, tá? Então, uma dica para vocês, em uma palestra astronômica que eu faço aí mensalmente, tá? No colégio, é bem interessante. Mas óbvio que todo mundo que tem um módulo, que está acompanhando aí as aulas, dá para entender direito esse tema. Bem, nós sabemos lá que as ondas eletromagnéticas têm origem atômica, certo? Os átomos, tá? O decaimento do elétron que gera essa energia de radiação. E como eu tenho bilhões e bilhões de átomos, dependendo do corpo que eu estou trabalhando, e dependendo de como esses elétrons estão decaindo, eu tenho vários tipos de radiação, que foi o que a gente estudou lá no espectro eletromagnético, tá? Então, os corpos celestes também fazem isso, tá? As estrelas, tá? Os planetas não, tá? Os planetas não emitem luz, eles refletem luz, tá? A gente viu lá fonte primária e fonte secundária no primeiro módulo, tá? Então, quando a gente olha para o céu, cada ponto que a gente vê lá, se não for um planeta, é uma estrela, está emitindo radiação, não só na luz visível, tá? O que a gente consegue perceber tá lá entre o infravermelho e o ultravioleta, a gente enxerga. Mas não só isso, tá? Existem outros tipos de observações aí que a gente pode fazer, sem ser apenas a olho nu, tá? Então, as estrelas também, elas emitem raio-x, tá? Ultravioleta, infravermelho, tá? Raio gama, tá? Onda de rádio. Então, porque eu tenho lá bilhões, bilhões e bilhões de átomos, tá? Decaindo. Então, eu tenho um monte de radiação sendo emitida, tá? Então, eu posso detectar essa faixa de radiação. Como é que a gente detecta essa faixa de radiação? Óbvio que não é com instrumentos simples, tá? Eu tenho que ter instrumentos que são sensíveis a essa faixa energética, tá? Que lembre que cada radiação tem uma frequência e interage com a matéria de maneira diferente. Então, tem que ter um material sensível a esse tipo de radiação. E assim a gente faz os instrumentos de observação das estrelas do céu, tá? E um detalhe muito importante sobre isso, tá? Como a gente sabe que a luz é a velocidade máxima que algum corpo pode atingir, tá? Nenhum corpo atinge, só a própria luz, a radiação, tá? A matéria não consegue chegar a essa velocidade. Chega a velocidade muito perto, matérias bem pequenas, tá? Mas nunca vai chegar na velocidade da luz. Se chegar na velocidade da luz, não é matéria, é radiação, somente energia, tá? A gente sabe que a velocidade limite para o universo é a coisa mais rápida no mundo. Porém, ela não é instantânea, tá? Coisas perto da gente, a gente consegue ver basicamente instantâneo, tá? Porque a distância é muito pequena, o tempo que a luz percorre para chegar aos nossos olhos, leva para percorrer chegando aos nossos olhos é muito curto. Então a gente não percebe essa diferença. Só que corpos distantes, tá? Leva um tempo para essa luz chegar para a gente e a gente perceber. Então, a gente está olhando para o passado. Por quê? Porque a luz leva um tempo para chegar até a gente. Então, essa luz foi de algum tempo atrás. Então, quando a gente observa a imagem, a gente, para enxergar a imagem, precisa da luz. Quando a gente observa a imagem, a gente está olhando para o passado, tá? Isso é meio estranho de se pensar primeiramente, né? Mas quando você olha para o céu, você está vendo a imagem do passado, tá? O nosso Sol mesmo, tá? Está a mais ou menos 150 milhões de quilômetros da gente. E a luz que o Sol emite, tá? Leva 8 minutos em média para chegar aqui na Terra. Então, quando a gente está olhando para o Sol, a gente está vendo a imagem de 8 minutos atrás, tá? Então, a gente tem uma relação entre distância e tempo, tá?
como as distâncias astronômicas são muito grandes, tá? A gente teve que criar uma nova unidade de medida para facilitar contas e o entendimento de distâncias, tá? Essa nova unidade de medida é o ano-luz, tá? Presta atenção. Ano-luz. Ano, para a gente, é a medida de tempo normalmente, né? Mas ano-luz é a medida de distância, tá? Ano-luz, falando em ano-luz, é a medida de distância, tá? Que é nada mais, nada menos que a distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, é muita coisa, tá? Em um segundo ela anda 300 mil quilômetros. Então, imagine em um ano, tá? Para você ter noção. Em um segundo, a luz dá 7 voltas e meia na Terra, em média. Imagine em um ano. É muita coisa, tá? Muito longe mesmo ela consegue alcançar em um ano. Por que a gente criou uma unidade tão grande? Porque as distâncias astronômicas são também extremamente grandes, tá? Porque as distâncias astronômicas são extremamente grandes, tá? A luz é a coisa mais rápida que tem, mas a distância é extremamente grande. Então ela leva um tempo para chegar. Então só, como eu falei, está a 8 minutos. Então, entendendo a relação aqui do ano-luz, como eu falei, 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Tá? É muito longe, muita coisa, tá? A distância é extremamente elevada. Então, se o Sol leva 8 minutos a luz para chegar aqui, isso significa que a luz... Então, por que a gente teve que criar uma nova unidade de medida? Tá? Porque as distâncias astronômicas são extremamente grandes. Tá? Para você ter uma ideia aqui, ó, em um ano, a luz percorre isso aqui, ó, 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. É muita coisa mesmo, tá? É muito longe. Tá? Isso é a distância de um ano-luz. Lembrando, luz mede distância. Então, se o Sol está a 150 milhões de quilômetros da gente e a luz dele leva 8 minutos para chegar aqui, significa que o Sol está a 8 minutos luz, tá, de distância. A gente começa a relacionar o tempo luz agora para medir distância. Ano-luz em um ano. Minuto-luz, né? Porque o Sol leva 8 minutos para chegar aqui, tá? Então, você tem noção aqui, ó. Quanta distância é extremamente grande. Aqui, ó. A estrela Alfa Centauro, a mais próxima da Terra, tá depois do Sol, óbvio, né? Está a mais ou menos 4 anos-luz de nós. Ou seja, quando a gente olha a imagem dela, a gente está vendo a imagem de 4 anos atrás. Porque foi o tempo que a luz demorou para chegar aqui na gente. Tá? 4 anos. Então, se ela morresse agora, a gente só ia ver ela se apagando daqui a 4 anos. Porque é o tempo que a luz leva para chegar aqui. Tá? Ela vai continuar mandando radiação durante 4 anos. Depois de 4 anos, a gente não vai mais ver ela. Tá? Só que tem outras que, por exemplo, aqui, ó. Aldebaran, uma gigante vermelha, 65 milhões de anos-luz. Tá? Então, presta atenção. 65 milhões de anos-luz. Tá muito longe. Tá extremamente longe. Então, a luz dela que a gente está enxergando agora é a luz de 65 milhões de anos atrás. Olha que interessante. Então, a gente consegue olhar para o passado olhando para o céu, tá? A gente tá olhando para o céu, a gente consegue entender como é que foi a formação do nosso universo em tempos atrás. Tá? É assim que a gente descreve as coisas e percebe as coisas do tempo passado. Tá? Não é invenção nem nada, tá? Tem instrumentos, tá? Dados científicos e equações científicas, lógico, né? Equações matemáticas e teorias científicas para entender o que está acontecendo e assim a gente consegue descobrir um monte de coisa no nosso universo, tá? A gente vai detalhar um pouco mais isso com o passar do tempo. Então aqui, ó, mostrando aqui uma foto, tá? Tirada do nosso Sol, beleza? Na ultravioleta, tá? Na faixa do ultravioleta. Então seria mais ou menos assim, tá? Teve uma erupção solar, a gente captou aqui essa foto no ultravioleta. Em cada tipo de radiação, nós temos uma imagem diferente. Tá? A gente pode pegar em raio-x, tá? Infravermelho, tá? Cada um tem uma imagem diferente, tá? Bem, sabendo desse lance de radiação ser sensível a alguns materiais, determinados tipos de frequência, nós podemos também monitorar o nosso planetinha aqui, tá? Não só olhar externamente para o espaço, mas a gente também pode olhar internamente para a gente, tá? E é assim que é usado o monitoramento ambiental, tá? A gente bota satélites orbitando o nosso planeta e eles conseguem captar alguns tipos de radiação.
Isso diz muita coisa sobre o nosso planeta, tá? A gente pode entender os movimentos geológicos, temperatura interna, o que é que está acontecendo dentro do nosso planetinha, tá? A parte da vegetação, a parte da nossa atmosfera, a gente pode entender um monte de coisa. Vai depender do tipo de radiação que você está usando para entender o que está acontecendo com ele. Tá? Esse tipo de monitoramento é chamado de sensoriamento remoto, tá? Porque a gente não precisa estar em contato com a coisa, a gente está à distância, tá? A gente está controlando o satélite à distância e ele está mandando informação para a gente. Tá? Uma curiosidade para vocês, é, foi visto no céu essa última semana um satélite em linha reta, tá? Passando um seguido do outro. Isso está acontecendo porque nós quando eu falo a humanidade, tá? Lógico. Nós estamos realocando alguns satélites e ajustando a órbita para distribuir internet para a gente, tá? A gente depende de muito cabo submarino ainda para distribuir internet e algumas coisas de informação. A gente quer jogar tudo via satélite agora. Tudo está orbitando nosso planetinha aí. A gente consegue entender um monte de atividade do nosso planeta só observando a emissão de radiação e analisando ele com o passar do tempo, né? Tá? Essa foto aqui mostra um pouco essa evolução. Aqui está relacionando a camada de ozônio, tá? A nossa atmosfera, ela absorve muita radiação que vem de fora, tá? Ela tem uma proteção boa pra gente aí. Ela deixa passar mais a luz visível. Tanto é que a humanidade se adaptou ao espectro eletromagnético lá da parte da luz visível. Porque a nossa atmosfera só deixa passar boa parte dessa radiação. O resto ela absorve ou reflete, tá? Então não faria sentido a gente se adaptar a enxergar a radiação que chega pouco aqui pra gente. Tá? Então ela absorve muita parte do ultravioleta, que é nocivo para nossa pele, né? Só que com o passar do tempo a gente foi analisando que esse buraco na camada de ozônio foi aumentando, tá? Nossa atmosfera foi ficando mais defasada por conta da atividade humana, tá? Então você vai vendo aqui a evolução desse buraco com o passar do tempo, tudo analisado via satélite, tá? A gente analisa aqui a imagem formada através da radiação. Tá? É óbvio que a gente precisa de softwares de computadores para fazer isso, tá? O desenvolvimento para analisar e formar a imagem e entender o que está acontecendo, tá? E depois vem a análise humana, lógico, né? Entender o que significa aquela imagem e fazer simulações de proporção, o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, tá? A gente também pode analisar outras coisas do nosso planetinha, tá? Como desmatamento, tá? Quando tem que emitir radiação infravermelho, ele detecta e consegue criar essa imagem pra gente, tá? A gente consegue também entender um pouco da vegetação, está sendo retirado ou colocado em determinadas regiões, tá? Então aqui, ó, essas duas fotos também mostram isso, tá? Nós temos aqui no tempo de, cadê? 92, tá? Eu tenho aqui uma vegetação. E em 2006, você pode ver que a vegetação aqui, ó, foi bem devastada. A gente consegue analisar tudo isso via satélite. É só pegar o espectro que eu quero, se é visível, se é infravermelho, se é ultravioleta, se é raio-x, se é onda de rádio, e conseguir fazer um monte de tipo de imagem e análise aí, tá? Então, em breve, estarei postando exercícios sobre esse novo capítulo, esse novo assunto, e na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre alguns instrumentos de detecção, tá? Obrigado.